Caros irmãos e irmãs em Cristo, quem vos fala é Dom Pedro Cunha, bispo diocesano da Campanha. Hoje é domingo, dia 12 de março, e nós estamos celebrando o terceiro domingo da Quaresma, cujo evangelho é o de João 4, de 5 a 42. É um episódio muito longo, conhecido como Encontro de Jesus com a Samaritana. E aí vou pegar alguns fragmentos desse longo evangelho, porém muito catequético, como é a característica de São João Evangelista. E Jesus, fatigado da viagem, sentou-se à beira do poço. Veio uma mulher da Samaria tirar água. Pediu-lhe Jesus: dá-me de beber. Aquela samaritana lhe disse: sendo tu judeu, como pedes de beber a mim, que sou samaritana? Respondeu-lhe Jesus: se conheces o dom de Deus, e quem é que te diz: dá-me de beber, certamente lhe pedirias tu mesma, e ele te daria uma água viva. Todo aquele que beber desta água tornará a ter sede, mas o que beber da água que eu lhe der jamais terá sede. A mulher suplicou: Senhor, dá-me desta água para que eu já não tenha mais sede. Disse-lhe a mulher: vejo que és um profeta. Então Jesus conversava aí, como nós observamos nesse Santo Evangelho, no tempo de Jesus, né? Um judeu dirigir-se a uma mulher samaritana era um cúmulo de uma impureza. Qualquer contato com um samaritano tornava o judeu impuro. Esse é o contexto, portanto, histórico, cultural e do relacionamento interpessoal. E é um mistério, portanto, esse episódio, o fato, portanto, que a mulher vai buscar água no poço na hora do almoço, quando Jesus estava lá. Quando Jesus, então, fala de água viva, a mulher entende água, uma água comum, uma água do poço. Mas à medida que Jesus aprofunda o sentido do que disse, a mulher descobre que a água de vida eterna é o próprio homem diante dela, é Jesus mesmo. Ela então foi buscar uma água material e descobre aquele que é a fonte de água que dá vida eterna e abre seu coração a ela. Jesus, portanto, também abriu o seu coração, o coração dela, portanto, não simplesmente ela se abre a Jesus, mas também Jesus se abre a esse diálogo com esta mulher e assim com o propósito de revelar a sua verdadeira identidade. Um traço muito importante destacar nesse diálogo é que a samaritana observa que Jesus tem sede, sem dúvida alguma. Jesus também vai lhe pedir água. E no encontro com a samaritana há uma mudança de papéis, que não nos deve passar despercebida, essa mudança de papel. Jesus pede de beber, mas é ele que dá a beber a esta mulher samaritana. Começa a conversa pedindo de beber, mas não só a mulher não lhe oferece água do poço, como é Jesus que lhe promete uma água viva. A samaritana, porém, não percebe logo as palavras de Jesus, é claro, pois ela interpreta-as como referindo-se a uma sede física, simplesmente, que Jesus tem. Mas desde o princípio Jesus jogava com um sentido, espiritual da sede. Há um sentido espiritual da sede presente em Jesus. E essa seria a sua intencionalidade no diálogo com a samaritana. Eu sempre falo que esse texto é um dos grandes textos que a liturgia quaresmal nos oferece dentro daquilo que nós chamamos uma catequese batismal, pois que também na igreja primitiva esse texto era muito utilizado, preparando os catecúmenos para a recepção dos sacramentos da iniciação cristã, exatamente depois de um período catequético. Então, o seu desejo sinalizou sempre uma outra sede, como ele explicou à própria mulher. Se conhecesses o dom de Deus, que Deus tem para dar, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu é que lhe pedirias, e ele havia de dar-te água viva, como é no versículo 10º desse capítulo 4 de João. Portanto, é muito específico nesse quarto evangélico esses maus entendidos, e Jesus, portanto, se serve deles para poder catequizar, evangelizar, anunciar ou apontar o reino de Deus. Jesus revela-se ou diz ainda uma coisa
e não é muitas vezes compreendido, é próprio desse Evangelho de João. E depois, numa segunda etapa da revelação, Jesus, então, ele regressa ao tema e explica o sentido daquilo. Assim aconteceu também com o próprio Nicodemos, no terceiro capítulo do mesmo Evangelho de João. A propósito, Jesus oferece a Nicodemos um novo nascimento, enquanto que Jesus oferece hoje para a samaritana esta água que jorra para a vida eterna. E é assim também que acontece, claro, com cada um de nós. Então Jesus tem esse propósito. Junto ao poço de Jacó, o desejo de beber por parte de Jesus significava então já o desejo de dar, de beber da água viva. E de fato, na cena com a samaritana de hoje, a sede de Jesus só parece ficar satisfeita quando ele se proclama a si mesmo como fonte de água viva e abre a promessa do dom do Espírito, porque é ele que nos faz entender verdadeiramente quem é Jesus. Então aí podemos falar um paralelismo com a própria declaração final da cruz, que leva-nos, portanto, a compreender que a sede de Jesus é da mesma ordem, ou seja, é sede de entregar o Espírito, de transmiti-lo, de comunicá-lo. A sua sede, portanto, na cruz, deverá satisfazer-se com este Pentecoste, que São João, portanto, coloca acontecendo na hora extrema da cruz. Então a sede é, assim por dizer, o selo de cumprimento da sua hora. Por isso João coloca aí esse momento de meio-dia, e ao mesmo tempo o do desejo ardente de entregar o dom do Espírito, a verdadeira água viva capaz de matar radicalmente a sede do coração humano. É o dom da vida de Jesus, consuma-se no dom do Espírito. Agora percebemos aquilo que nos foi dito de forma um pouco enigmática no início da própria paixão de Jesus, em João 13:1. Jesus, sabendo que tinha chegado a sua hora da passagem deste mundo para o Pai, ele que amara aos seus que estavam no mundo, levou o seu amor por eles até as últimas consequências, até o extremo. Então, é muito importante destacar esses traços característicos do Evangelho de João. Então a sede de Jesus na cruz, porque na verdade esse Evangelho é catequético, ao mesmo tempo ele é mistagógico, vai conduzindo os leitores, a comunidade cristã, a meditar essa última sede de Jesus. Hoje ele está pedindo a samaritana, mas na cruz ele vai pedir também aos soldados, tenham sede. Então a sede de Jesus na cruz tem uma dimensão reveladora, ela permite-nos compreender a sede que se aloja no interior do coração humano, e muitas vezes nós nos dispomos a servi-la, e a sede de Jesus ilumina também e responde à sede de Deus, ou seja, à carência de sentido, de verdade, ao desejo que subsiste, portanto, em cada ser humano, em cada coração humano. Por isso que esse mistério redentor, para o qual nós estamos nos preparando, ele tem um significado muito forte para nós. Aí está o sentido também mistagógico do texto que acabamos de ouvir. Então, buscar essa água material, como a mulher fez, e descobrindo que, portanto, Jesus é essa fonte da água que dá vida eterna, vai abrir, portanto, e sensibilizar o seu coração, como nós vimos no versículo 18. Jesus também abriu o seu coração àquela mulher que nunca havia visto, revelando-lhe, portanto, sua verdadeira identidade. É a primeira vez que Jesus vê essa mulher, e a mulher também pede a água a Jesus, como se Jesus fosse um homem qualquer. Mas Jesus, portanto, vai em busca do coração sedento desta mulher também, porque ele, como sendo filho de Deus, ele tem o que oferecer aquilo que todos nós somos sedentos. E assim, deixou Jesus também educar o seu desejo material, e ele, portanto, a conduziu ao desejo da vida do Espírito. Então, dois tipos de sede, a sede material e a sede espiritual que estão aqui presentes. Então, essa mulher foi muito sincera e transparente e não escondeu, portanto, o seu pecado. Daí a relação com os 7 homens, e o homem que ela tinha no momento não era propriamente o marido dela. Então Jesus, portanto, faz um traço marcante da sua revelação messiânica, que consegue, como filho de Deus,
olhar por dentro, cada um de nós, conhecer-nos profundamente. Então nós temos dificuldade em nos reconhecer pecadores muitas vezes e abrir nosso coração para Ele. Então, a finalidade do Evangelho é exatamente esta: fazer com que travemos esse diálogo nesse tempo da Quaresma com Jesus, tenhamos a coragem de abrir também nossos corações para que Ele de fato possa regenerar com o seu Espírito aquilo que mais necessitamos, a sua graça. Então, que com este santo Evangelho de hoje, esse encontro catequético e mistagógico de Jesus com a samaritana, aprendamos com a samaritana também e sejamos abertos a Jesus, e Ele terá a liberdade de se revelar a nós e também de nos purificar com a sua graça santificante e transformadora. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da Virgem Imaculada e de todos os santos e santas de Deus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Tenham todos um abençoado domingo.